Irmãos, vamos lá. Eu quero seguir com vocês essa nossa série de mensagens intitulada Não Perca a Fé. Essa é a quarta palavra dessa série de mensagens, Não Perca a Fé. Amém? Se tem alguém perto de você aí, diga para essa pessoa, não perca a fé. Se não tem ninguém, diga para você mesmo, não perca a fé. Porque eu digo para você, não perca a fé. Não perca a sua fé. Vamos ler o texto que está nos dando base para essa série de mensagens. 2 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos ler o verso de número 7. 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Lembrando que se você não faz parte do grupo de risco, você pode estar participando dos nossos cultos, amém? Aqui no Libertador de Israel, se você tem menos de 60 anos. Eu creio que muito em breve essas restrições elas vão começar a cair e a gente vai poder estar reunindo mais pessoas. Acredito que logo nós vamos ver um golpe final nesse Covid e a gente vai poder voltar à normalidade de cultuarmos, de adorarmos ao Senhor. Como eu disse, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Segunda Timóteo 4, 7. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós estamos falando, irmãos, da necessidade de guardarmos a fé. Paulo, no final da sua vida, ele pôde dizer para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate, eu estou terminando a minha carreira, eu estou terminando essa corrida e eu guardei a fé. Irmãos, em dias de tantas dificuldades, eu acredito que é importante ouvirmos sobre a necessidade de guardarmos a nossa fé, de entendermos e compreendermos que somos responsáveis por guardar a fé. Eu acredito que esses são dias em que o inimigo está usando das mais diversas situações para procurar roubar a nossa fé. Não apenas o inimigo, mas o mundo e a carne também está procurando roubar a nossa fé. E nesses dias o Senhor quer nos ensinar a guardar a nossa fé. Ele nos dá a fé, mas a responsabilidade de guardar, ela é nossa. E nós estamos já, essa é a quarta terça-feira, falando sobre isso, de não perdermos a fé, de guardarmos, de conseguirmos proteger a nossa fé. E quando falamos de fé, é o que nós estamos batendo na tecla. A palavra fé na Bíblia, quando você vai no hebraico é emuná, e quando você vai no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é pistes. Mas a gente precisa lembrar que quando Jesus falava aos seus discípulos, nós precisamos lembrar que ele estava em Jerusalém, e ele falava em aramaico, ele falava em hebraico com aquelas pessoas. E todas as vezes que nós lemos no Novo Testamento, Jesus falando, vai, a tua fé te salvou, vai, seja feito conforme a sua fé, ó homens de pequena fé, ele usava a expressão emuná. Então é como se ele dissesse, vai, a tua emuná te salvou, vai, a tua emuná seja feita conforme a tua emuná, ó homens de pequena emuná. E essa palavra emuná, ela significa confiança, firmeza, fidelidade. É o tipo de confiança que nos leva à fidelidade e nos torna firmes. Então, nós estamos dia após dia ensinando os irmãos e querendo que fique gravado no coração dos irmãos que ter fé nada mais é do que ter confiança. Se você é alguém que confia no Senhor e na sua palavra, você é alguém de fé.
E a palavra diz que você não precisa de uma grande fé ou de uma grande confiança para fazer grandes coisas. Jesus disse, se vocês tiverem confiança, fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, saia daqui e lança-te no mar, e isso vos será feito. Assim como você disse, vos será feito. Então, querido, nós estamos falando de não perdermos a confiança em Deus e na sua palavra, de guardarmos essa confiança, de terminarmos a vida cristã, podendo dizer como Paulo disse, combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé, guardei a confiança. Amém? E nessa noite eu quero falar para você sobre como nós podemos guardar a nossa fé, como nós podemos não perder a nossa fé. Eu dei um tema para essa live, até mandei no Som do Reino e mandei também no grupo da célula. O tema dessa palavra é corra, a sua fé tem fome. Corra, a sua fé está com fome. Amém? E eu quero dizer para você nessa noite, corra, a sua fé está com fome, a sua fé tem fome. E assim, irmãos, como nós precisamos alimentar, assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo físico, nós também precisamos alimentar a nossa fé. Assim como quando você está com fome, você sai correndo para saciar a sua fome, assim também você precisa sair correndo para saciar. Você precisa sair correndo para saciar a fome da sua fé. A sua fé tem fome. E se você não alimentar a sua fé, você vai ter problemas. Se você não alimentar a sua fé vai morrer de inanição. Você vai perder a fé. Não porque Deus a tirou, mas porque simplesmente você deixou de alimentá-la. Amém? Então, você, nessa noite, precisa entender que você precisa alimentar a sua fé. Aleluia! Diga assim, eu preciso alimentar a minha fé. Oh, glória! Nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. E da onde eu tirei isso, irmãos? De um texto que o Senhor já vinha ministrando comigo, e essa semana eu me aprofundei nesse texto. E entendi de forma profunda de como a nossa fé, ela precisa ser alimentada. Amém? E agora eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 5 a 8, mas hoje nós só vamos ver um pequeno trecho e nas próximas terças-feiras nós vamos avançando. Eu não sei se ainda vai demorar mais 2 terças para nós terminarmos, ou 3, mas nós vamos começar hoje a preparar um cardápio para você alimentar a sua fé. Então hoje é a introdução de uma mensagem que talvez dure aí pelo menos mais 2 ou 3 terças-feiras. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe aí, Décio. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 1, versos de 5 a 8. Diz assim. Vamos ler a partir do verso de número 4, para você entender melhor. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Diga assim, Deus tem me dado grandíssimas
e preciosas promessas. Aleluia. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vamos parar aqui por enquanto, deixa eu te explicar. O que Pedro está querendo falar para os irmãos aqui na sua carta é da preciosidade daquilo que temos em Cristo Jesus, da salvação, das bênçãos, das grandes e preciosas promessas, dessa purificação pelo sangue do Cordeiro, pelo perdão dos pecados. Ele quer que os irmãos olhem para a preciosidade do que é a salvação, essa fé que nós recebemos para ser salvos, mas também para viver as promessas do Senhor. Ele está querendo que os irmãos olhem a importância disso. E eu também quero nessa noite que você olhe a importância da salvação que chegou até você, mediante a fé que o Senhor tem depositado no seu coração, tem te dado, para que você não apenas seja salvo, mas para que você viva todas as promessas dele e no final obtenha a salvação eterna, no final você obtenha a vida eterna. E aí no verso de número 5, que é o que nos importa agora, nós vamos ler do 5 ao 8, mas hoje a gente vai ficar preso um pouquinho nesses 5. No versículo de número 5, amém? A ênfase nessa noite vai ser o versículo de número 5. Então vamos lá, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a paciência, e a virtude a ciência. E a ciência, verso de número 6, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Verso de número 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos entender por que eu dei o tema corra, a sua fé tem fome, ou a sua fé está com fome. Vamos aos pouquinhos agora. Como eu disse, Pedro está falando para os irmãos da preciosidade do que eles receberam em Cristo Jesus. Nós recebemos grandiosas e preciosas promessas. Você que está nos vendo, você que depois vai ver essa live, Deus já te deu grandiosas e preciosas promessas em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Agora, irmãos, o que Pedro está ensinando, e ele quer que os irmãos aprendam, está no versículo de número 5, e é o que nós vamos falar, como eu disse, é o que nós vamos dar ênfase nessa noite. Vamos agora com calma, olha o que ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência. O que Pedro está querendo dizer, irmãos? O que Pedro está querendo nos ensinar? Ele está dizendo assim, outra versão vai dizer assim, por isso, né? Começa o versículo 5 dizendo, por isso. Deixa eu pôr aqui uma outra versão. Por isso mesmo, está aí? A Neide está aqui com a King James, tá? Por isso mesmo. Deixa eu pôr uma outra aqui. Por isso mesmo, empenhem-se, aqui a NVI vai dizer, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Vamos lá. Irmãos, essa palavra empenhem-se, ou em outras versões vai dizer assim, esforcem-se. É uma palavra, irmãos, ou diligência em algumas versões,
é uma palavra que significa o seguinte: seja rápido, faça um esforço ou corra com todas as forças. Então essa palavra que foi traduzida em algumas versões como diligência, com toda diligência, com todo esforço, ou empenha-se, é uma palavra que diz o seguinte: corra, corra rápido, em direção à prioridade. Então é como se você tivesse um alvo, você tivesse uma prioridade e você corresse em direção a esse alvo e essa prioridade com todas as suas forças, com todo o seu empenho. E Pedro está dizendo que correr com todo o empenho, com toda a diligência, para quê? Em direção a quê? E ele vai dizer na minha versão assim: empenhe-se para acrescentar a sua fé. Ou seja, Pedro está dizendo aqui, gente, vocês têm fé, vocês receberam essa fé de Deus, vocês receberam essa confiança, vocês agora têm a confiança em Deus e na sua palavra, vocês têm confiança no Senhor, na obra que Ele fez por vocês na cruz. Mas essa confiança, irmãos, ela precisa, Pedro vai dizer aqui na minha versão NVI, ele diz assim: corram, né? Empenhem-se, esforcem-se, vão com toda diligência acrescentar. Vocês agora têm fé, acrescentem em cima dessa fé algumas coisas. E ele começa dizendo: acrescentem à fé de vocês virtude. Agora é interessante, irmãos, que essa palavra acrescente, acrescentar a sua fé, é uma palavra que significa, eu anotei aqui, adicionar para nutrir, fortalecer até que esteja abundante. Então, o que Pedro está dizendo? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra daquilo que foi escrito na língua grega, Pedro escrevendo aqueles irmãos, é como se Pedro estivesse dizendo assim: gente, vocês entenderam o que Deus fez por vocês em Cristo Jesus? Vocês entenderam que em Cristo Jesus vocês têm grandes e preciosas promessas para que vocês sejam participantes da natureza divina, de como Ele salvou vocês da corrupção do mundo, de como Ele salvou vocês lá do lamaçal do pecado, das trevas, como Ele tirou vocês e deu a vocês agora grandes e preciosas promessas. Vocês estão entendendo isso? Vocês creem nisso? E talvez aqueles irmãos diriam: nós cremos, Pedro, nós temos fé, nós confiamos nisso. E aí Pedro então diria para eles literalmente o seguinte: então, já que vocês entenderam, façam o seguinte: saiam agora correndo, com toda a força que vocês têm, coloquem todo o empenho que vocês têm para alimentar a fé, para alimentar essa confiança, para nutrir essa confiança, a tal forma que essa confiança ela possa ser transbordante. Irmãos, o que Deus espera de nós é que a nossa confiança ela seja tão transbordante, a nossa fé seja tão transbordante, que todos aqueles que chegarem ao nosso redor possam se alimentar dessa fé. Imagine, e nós vamos falar muito nesses dias sobre o contexto de alimentação, entendendo que essa palavra acrescentar, ela poderia ter sido traduzida como nutrir, como alimentar. Então nós vamos falar muito sobre isso, sobre alimentar a nossa confiança. Imagine que você está com um prato cheio de confiança e chegam pessoas ali e você olha o seu prato e ele está tão abundante que você pode repartir essa confiança com essas pessoas. Sabe, irmãos, eu entendo que nesses dias difíceis, o que o mundo precisa, o que pessoas que estão próximas de você precisam, é que você esteja tão transbordante de confiança, que a confiança seja tão abundante em você, que possa alimentar as pessoas que estão ao redor. Mas para que isso aconteça, Pedro está dizendo que nós precisamos primeiro nutrir a nossa confiança. Irmãos, ninguém pode dar aquilo que ele não tem.
O problema é que muitas vezes a gente quer dar aquilo que nós não possuímos. Talvez você não tenha confiança nem para você e você está querendo transbordar confiança para outros. Já teve pessoas que você chegou perto e a pessoa estava falando de algo que você olhou e disse para ela assim, cara, nem ela crê no que ela está falando. Conta uma história, eu gosto muito de ler sobre avivamentos, sobre os moveres de Deus ao longo da história. E houve um grande homem de Deus chamado George Whitefield, um homem que levou milhares de pessoas a Cristo, um homem que pregava para 20 mil pessoas numa época que não tinha microfone. Ele subia às vezes numa árvore, ele subia às vezes numa carroça e chegou a pregar para 20 mil pessoas. Um homem que conta a história que quando ele estava pregando, as pessoas caíam no chão. Às vezes as pessoas subiam na árvore para vê-lo pregar e ele falava, olha, desce daí, porque na hora que eu começar a falar, o poder de Deus vai cair aqui. E se você não descer daí, você vai cair da árvore. E essas pessoas, elas ouviam ele pregar o evangelho e muitas delas caíam no chão às lágrimas, se arrependendo dos seus pecados e entregando as suas vidas para Jesus. Mas conta a história da biografia dele, que uma vez George Whitefield estava pregando num teatro e um homem viu um famoso ateu da época passando correndo. E aí esse homem perguntou para esse ateu, falou, onde você está indo? Ele falou, eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. E ele falou, mas você não crê em Deus? Ele falou assim, eu não creio em Deus, mas eu estou indo ouvir um homem que eu sei que crê em Deus, porque quando ele fala como quem crê. Ele fala como quem acredita nas palavras que ele profere. Então, olha, irmãos, como a fé de George Whitefield era transbordante. Ela era tão transbordante que até os ateus corriam para ouvi-lo, porque eles ficavam maravilhados de ver como ele acreditava naquilo que ele ministrava. Nós podemos dizer que a fé de George Whitefield ela era tão alimentada, tão nutrida, ela era tão abundante, que ela tocava até ateus. Os ateus corriam para vê-lo falar, porque viam um homem que tinha uma fé transbordante. Então, nesses dias, irmãos, eu acredito que se nós queremos guardar a fé, nós precisamos alimentar a fé. E Pedro está também, assim como Paulo, nos mostrando que a responsabilidade de alimentar a fé, ela é minha, ela é tua. Deus nos dá a fé, mas nutri-la é nós que temos que fazer. Alimentar a nossa confiança, alimentar a nossa firmeza, alimentar a nossa fidelidade é uma responsabilidade nossa. Cristo Jesus já fez tudo na cruz, mas nós também temos que fazer tudo por Ele. Então Ele nos deu a fé para a salvação, mas nós temos que nutrir essa fé para a salvação. Ele nos deu a fé para que nós possamos viver as grandes e poderosas promessas de Deus, mas nós precisamos nutrir, nós precisamos fortalecer, alimentando essa confiança, até que ela esteja robusta, ela esteja abundante, até que as pessoas que cheguem ao nosso redor, elas possam sentir essa fé. Irmãos, é muito interessante que quando nós lemos o livro de Atos, há uma situação em que Paulo está ministrando a palavra, e tem uma frase nesses versículos que me inquieta, que diz que Paulo viu a fé que aquele homem tinha para ser curado. Então a fé é algo que pode ser visível ou pode ser sentido. Então aquele homem estava tão transbordante de confiança que Paulo olhou e falou, cara, eu estou sentindo aqui, eu estou vendo, está visível a confiança desse homem. Essa confiança dele está transbordando. E eu quero te perguntar, você que está nos vendo, a sua confiança está transbordando? Você está alimentando a sua confiança? Você está nutrindo a sua confiança nesses dias? E, irmãos, não tem jeito, nós vamos ver os pratos que nutrem a confiança. Nós vamos ver, Pedro vai dar uma lista de suplementos, uma lista de alimentos
que nutrem a fé, que nutrem a confiança. Então, nessa noite e nessas próximas terças, nós vamos estar ministrando esses suprimentos, nós vamos estar ministrando essas vitaminas, nós vamos estar ministrando esses pratos que vão nutrir a sua fé, vão nutrir a sua confiança a tal ponto que vai chegar uma hora que ela vai estar transbordando e vai alimentar pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. É isso que o Senhor espera de mim e espera de você. Amém? Que você esteja tão transbordante de confiança que a sua confiança possa nutrir pessoas e nutrir principalmente você. Então o Senhor te dá a confiança, mas alimentá-la é a sua parte, é a sua responsabilidade. Amém? E nessa noite, assistindo essa live, você já está dando um passo para nutrir a sua confiança, para que ela seja forte e abundante, em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro, ele vai dizer, por isso mesmo, corram. Corram com toda a força, se esforcem, coloque todo o gás, façam um esforço, tenha como prioridade. Irmãos, nós temos que ter como prioridade nas nossas vidas alimentar a nossa confiança. Por que tem que ser prioridade? Porque sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. E Paulo vai dizer que tudo que não provém da fé é pecado. Então, irmãos, se a fé é tão importante para agradar a Deus, se a confiança é tão importante para agradar a Deus, eu preciso estar com uma confiança robusta, eu preciso estar com uma confiança forte, firme, bem alimentada, nutrida, para que eu possa agradar a Deus em tudo aquilo que eu for fazer. Aleluia. Aleluia. E aí, o primeiro nutriente, o primeiro suplemento, o primeiro prato que Pedro, na verdade, vai dizer para nós darmos a nossa fé, dar-nos para a nossa confiança se alimentar. Ele vai dizer aí no finalzinho do verso 5, no meinho aí, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Nesse contexto do que nós estamos explicando, é como se Pedro estivesse dizendo assim, gente, alimentem a sua fé, tenham isso como prioridade. Saiam correndo, se esforcem, dê um gás. É a mesma coisa, irmãos. Hoje a gente estava lembrando lá do retiro das mulheres, né? Do encontro das mulheres. E eu me lembro que todas as vezes que a gente fez retiros lá no Recanto das Sereias, as mulheres que participaram, tem aí a Ivete, acredito que tem outras aí que participaram, que estão nos assistindo, vão se lembrar. Às vezes está com fome, embora assim, ficar com fome lá acho que era difícil, porque o lugar de comida abundante. Mas era assim, tocou o sininho, tocava um sino, a gente sabia que era hora de correr e de se alimentar. Então, o que Pedro está dizendo é, gente, ponham isso como foco na vida de vocês. Ponham isso como foco alimentar. Seja isso a prioridade de vocês, correr e alimentar a confiança e a fé de vocês. E aí alguém poderia dizer assim, mas Pedro, qual é a comida que eu preciso dar para que a minha confiança seja forte? E aí nos versículos 5, 6 e 7, Pedro vai nos dizer todos esses pratos. Ele vai falar da virtude, ele vai falar da ciência ou do conhecimento, ele vai falar do domínio próprio, ele vai falar da perseverança, ele vai falar da piedade, ele vai falar da fraternidade e do amor. Existem 7 pratos que alimentam. Isso aí parece até texto, tema pentecostal. Os 7 pratos para alimentar a fé. Dá um tema legal, né? Dá até DVD isso aí. Antigamente, quando gravava os DVD, né?
7 pratos para alimentar a fé. Ou 7 suplementos para quem gosta aí de exercício, o Douglas, o Marcelo lá com, né, com os exercícios também. Suplementos, 7 suplementos para alimentar a fé. A Ivete pôs aqui, ó, verdade, comida, muita comida boa, é mesmo. Eu ia lá só para comer. A Neide falou assim, que feio. Mas é mesmo, irmão, eu era homem, só fui ministrar uma vez. Eu ia lá só para comer mesmo. Comida boa. Aleluia. Então a responsabilidade de alimentar a sua confiança é sua. E aí alguém dizia, Pedro, como eu posso alimentar minha confiança? Ele diria assim, eu vou dar para vocês 7 pratos, 7 alimentos, 7 suplementos que podem alimentar a sua confiança e fazer da tua confiança forte ao ponto de transbordar. E o primeiro prato que Pedro nos apresenta é a virtude. Ele vai dizer assim, alimentem ou acrescentem à fé de vocês a virtude. Alimentem a fé de vocês com a virtude. E o que essa palavra virtude significa? Essa palavra virtude aqui, irmãos, ela poderia ser traduzida como, eu anotei aqui, como excelência moral, pureza, louvor. Deixa eu ver aqui o que mais eu anotei aqui. Poderia também ser traduzida como uma conduta boa. Na verdade, o que Pedro está dizendo é, gente, vocês têm fé? Sim, amém. Nós temos. Vocês creem que em Cristo Jesus vocês foram salvos? Sim. Vocês creem que vocês têm grandes e preciosas promessas? Sim, Pedro, nós cremos. Então ele vai dizer assim, alimenta essa fé com vocês com uma conduta de vida. Isso quer dizer virtude. Com uma conduta moral, com uma conduta que demonstra pureza. Em outras palavras, irmãos, é como Pedro estivesse dizendo assim, alimentem a fé de vocês com uma vida que mostre o que vocês creem. Irmãos, vamos imaginar aqui uma situação, e talvez seja um pouquinho do que eu vou falar no domingo lá no culto. Às vezes nós falamos que cremos em Deus, que confiamos em Deus, mas a nossa conduta não mostra isso. De repente você é alguém que só murmura, só reclama. Você está sempre murmurando, você está sempre reclamando. Ué, mas você não confia em Deus? Então, Pedro alimente a confiança, não com murmuração, mas alimente a sua confiança com louvor, com gratidão, com palavras de fé, com palavras que expressem a fé, com declarações de fé. Deus tem falado muito conosco aqui em casa sobre a questão da palavra, irmãos, sobre declararmos. Isso tem um peso no reino do Espírito. Então aquilo que você fala tem que condizer com o que você crê. Tiago falou sobre isso. Ele falou sobre a necessidade de domarmos a nossa língua. Se você diz que tem fé, que você confia em Deus, confia na sua palavra, que se você crê que Deus tem grandes e preciosas promessas para você, você não pode carregar a murmuração, você não pode carregar a maldição na sua boca, você não pode andar reclamando, murmurando, amaldiçoando, de repente amaldiçoando sua família, amaldiçoando sua casa, amaldiçoando seus negócios. Ou seja, Pedro está dizendo, gente, alimentem a confiança de vocês com uma conduta correta, uma conduta segundo a palavra de Deus. Isso é virtude. Se você crê na palavra de Deus, se comporte como quem crê. A palavra de Deus diz que se nós estamos em Cristo Jesus, nós devemos andar como Ele andou. Algum momento, você viu Jesus murmurando?
Algum momento você viu Jesus reclamando? O que nós vemos era Jesus com uma conduta. Quantos crentes você conhece que você olha e não vê uma conduta? Esses dias mesmo, a gente assistindo noticiário aí, essa situação de, de um casal, né, que a mulher aí parece que tudo indica, mandou matar o marido, crentes, pastores. Mas o que parece, irmãos, que a conduta não estava alinhada com a fé, com a confiança. Então, irmãos, o que alimenta a nossa confiança? É termos uma conduta segundo a palavra de Deus, uma conduta alinhada com o que nós cremos, uma conduta com o que a palavra de Deus exige de nós. A palavra de Deus exige de nós uma conduta decente, e isso alimenta a nossa fé, isso nutre a nossa fé, isso faz com que a nossa fé seja transbordante. Irmãos, não tem jeito, eu sei que a gente quer viver algumas coisas, mas não tem jeito, irmãos. O mundo, não vou dizer os crentes, mas o mundo espera dos crentes uma conduta. O mundo espera de nós uma conduta que condiga com o que nós falamos e com o que nós cremos. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Vocês estão assistindo a live, alguns nos conhecem de forma pessoal. O fato de nós sermos líderes exige de nós uma conduta. Por quê? Porque as pessoas estão de olho. Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, irmãos. Nós fomos chamados a dar testemunho. Nós fomos chamados a levar as pessoas a verem Cristo em nós. Eu não fui chamado a ver as pessoas verem o Márcio. Eu fui chamado a que as pessoas vissem Cristo em nós. Irmãos, aqui onde nós moramos, são 3 torres aqui. Pelo menos grande parte das pessoas sabem que eu e a Neide somos pastores. Todos os porteiros, quando eles chegam, trocam às vezes porteiros aqui, eles já, quando a gente está saindo, boa noite, pastor, né? Ah, eu fiquei sabendo que o senhor é pastor. Às vezes alguém vem aqui, eu vou lá no apartamento lá do Márcio, o pastor. As pessoas sabem, irmãos, não tem jeito. Então elas estão de olho na conduta nossa. Educação, respeito. As pessoas estão de olho em nós, no nosso comportamento. Esses dias, o nosso apartamento ele é alugado e um corretor ele veio aqui para tirar fotos, para colocar o apartamento. O dono está pondo o apartamento para venda e ele está pondo para venda e o corretor veio aqui tirar foto. E aí o corretor está aqui tirando foto, tirando foto, tirando foto. Aí daqui a pouco ele virou e falou assim, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou. Ele falou, o dono do apartamento falou que vocês são pastores. Ele falou, também sou cristão, sou de uma igreja aqui em Suzano, amém, amém. Aí quando ele está saindo para ir embora, ele falou assim, olha, eu quero parabenizar vocês. E eu, amém, obrigado, né? Ele falou assim, eu sou corretor, eu vou em muitos apartamentos. Ele falou, eu vou até falar com o dono que vocês estão mantendo o apartamento dele impecável. Ele falou, eu vou mandar uma mensagem para o dono e eu vou falar de vocês, e vou falar bem. Ele falou assim, eu estou acostumado a ir em lugares que as pessoas detonam tudo. E ele falou assim, quanto tempo vocês moram aqui? Eu falei, 6 anos. Ele falou, 6 anos? Eu falei, 6 anos. Ele falou assim, cara, mas o apartamento dele está novo. E eu disse para ele, eu falei, a gente precisa dar testemunho. Nós somos crentes, somos líderes, pastores, e o dono do apartamento, a primeira vez que ele veio aqui, quando ele comprou o apartamento, ele comprou sem ver, irmãos. Veio ver depois que tinha comprado. E aí a gente conversando, ele falou, eu fiquei sabendo que o senhor é pastor. Eu falei, sou pastor, sim. Até porque o antigo dono veio aqui, tinha um chofar aqui, e aí o antigo dono falou assim, olha, isso aí é o que... Aí expliquei para ele, ele falou, pode tocar? Eu falei, posso. Aí toquei,
né? Então, provavelmente, passou de boca em boca que a gente era pastor. Então, a gente precisa ter uma conduta. A conduta alimenta a nossa fé. Por quê? Porque se eu não alimentar a minha fé com conduta, irmão, não adianta. Ela vai enfraquecer. Não tem jeito. Eu vou usar um exemplo aqui. Imagine que nessa live você está todo empolgado aí. Poxa, hoje tem live, eu vou ouvir uma palavra. Imagine que tivesse uma garrafa aqui de 51 aqui em cima. Você já ia olhar meio torto. E aí, de repente, você já me via assim, transmitindo a live, meio pendendo. E você olhar e falar, o que está acontecendo? Parece que o apóstolo Márcio está na unção, lá está pendendo para um lado. E eu com a voz meia mole, aí daqui a pouco a Neide já passasse aqui na frente da câmera, aqui cambaleando. E aí daqui a pouco você visse eu pegar a garrafa aqui, já, irmãos, dá um tempo aí que eu vou dar uma abastecida aqui. E já tome aqui no copo e pá. E daqui a pouco já estivesse chamando Jesus de Genésio. Já pensou? E tivesse daqui a pouco na live, eu já, irmãos, não estou conseguindo mais nada não, irmão. Deus abençoe vocês aí, puf, caísse aqui. Irmãos, não adianta, você ia desprezar o que eu estou te falando. Não tem jeito. Você iria desprezar. Eu duvido que você conseguiria separar eu da palavra, porque não tem como. A gente associa aquilo que a pessoa prega e fala com a vida. Não tem jeito. Você associa o que eu estou te falando com a minha conduta de vida. Não adianta eu estar aqui falando para vocês de fé, de confiança, de alimentar com conduta, e aí daqui a pouco você está comigo, eu estou xingando, estou murmurando, estou reclamando, estou amaldiçoando. De repente você me vê falando de casamento, de casal, e aí você vê eu empurrando a Neide, dando um rodo nela, jogando ela no chão. Você vai olhar e vai falar, cara, o Márcio ele prega, mas ele não vive o que ele prega. Então não tem jeito, irmãos. Então você precisa atrelar a fé que agora você tem a uma conduta que seja alinhado ao que você crê. Amém? Então hoje nós alimentamos a nossa fé, a nossa confiança com o primeiro prato. Nós estamos dando agora esse prato de entrada para a nossa confiança. É uma conduta, é a virtude. É uma conduta moral, é uma conduta pura. Se você tem amigos que não são cristãos, você precisa, se você está no meio de pessoas não cristãs, eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas estão de olho em você. Você pode falar de Jesus, fale de Jesus, mas elas vão olhar a sua conduta. Não tem jeito. Elas vão olhar a sua conduta. Irmãos, eu acredito que a célula, as pessoas que vão na célula, as pessoas até que vão na nossa igreja, você que está aqui vendo essa live, você só vai na célula, ou você só vai na igreja, ou você só está assistindo essa live, porque de alguma forma a minha conduta e a conduta da Neide te prendeu. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Eu acredito que você já viu erros, já viu defeitos, mas você viu em nós algo que condizia com o que nós falávamos. Você viu em nós uma atitude que condizia com o nosso discurso. Você não viu perfeição, mas você viu pessoas confiáveis. Porque as pessoas não procuram pessoas perfeitas, elas procuram pessoas que elas podem confiar. Elas podem confiar. Às vezes, irmãos, eu fico constrangido e eu sinto um peso no meu coração. Um peso em que sentido? Um peso de responsabilidade. Alguns irmãos às vezes me mandam mensagem, Márcio, eu queria ofertar para vocês poderem comprar alimentos na igreja, para vocês poderem fazer algo. E às vezes, me passa o número da sua conta. E às vezes a gente passa para facilitar, porque às vezes é o mesmo banco, então facilita. E aí eu vejo às vezes as pessoas ofertando e colocando dinheiro nas nossas mãos e confiando que a gente vai pegar esse dinheiro e vai usar ele bem.
Isso traz um peso de responsabilidade. Mas a mensagem que essas pessoas nos passam, irmãos, é assim, cara, eu confio em você. Eu sinto confiança a tal ponto que eu posso pegar o número da sua conta e colocar dinheiro para que pessoas sejam abençoadas, porque eu confio que você vai fazer isso. Isso traz responsabilidade. Por outro lado, eu acho isso bom, porque eu vejo que a gente transmite confiança. As pessoas confiam. Então, irmãos, não tem como. Se você é crente, se você está em Cristo Jesus, não é só ter fé. Você precisa alimentar a sua fé com uma conduta que glorifica ao Senhor. Amém? Assim, nós devemos andar em Cristo. Nós devemos andar como Ele andou. Nós devemos andar demonstrando aquilo que cremos, aquilo que confiamos. Amém? Hoje eu pensei que a gente ia poder degustar 2 pratos. Fornecemos um prato. Na próxima terça, vamos ver quantos pratos a gente vai poder degustar para alimentar a nossa confiança. Mas hoje a palavra é: tenha uma conduta moral, ética, tenha uma pureza, para que assim a que você tiver vai alimentar a fé das pessoas. Se você anda no meio de pessoas que não são cristãs e quer vê-las ganhas para Jesus, tenha uma conduta decente. Eu sempre levei meu carro, quando eu tinha o Logos, eu levava num mecânico aqui perto de casa. Durante 10 anos, foi o cara que mexeu mais no meu carro. E eu me lembro quando eu cheguei lá, ele era desviado, um outro rapaz não cria em Jesus, mas eu comecei a conquistar o coração daquelas pessoas. Eles nem falar. Eles confiavam que quando eu fosse lá pagar, eu estava pagando de forma correta. E quantas vezes eu cheguei lá e tinha que atender eles, porque eles chegavam: ô pastor, não estou bem, estou angustiado, ô pastor, isso e aquilo, e a gente ministrava o coração deles. Hoje, o mecânico está firme na igreja, a esposa dele, não na nossa igreja, mas está firme no Senhor, numa outra igreja perto da casa deles. A esposa dele, que era ateia, eu brinco, era à toa, né? Porque a mulher do ateu é à toa. Ela era à toa, no sentido de não crer em Deus, se batizou, está firme na igreja. O outro rapaz que ia, ele frequentou bastante a nossa igreja, batizamos a esposa dele. E onde eles me veem, eles têm um respeito por causa da conduta que nós tivemos. Uma conduta que mostrava a nossa fé. Eu nunca falei de Jesus para eles. Eu não ia lá e ficava falando de Jesus, mas eu ia lá, pagava em dia, dava uma palavra e cumpria. E isso foi vendo neles seriedade. Então, queridos, termino dizendo para você: alimente a sua fé com uma conduta decente, que mostre o que você